Aqui do meu lado, eu já estou com a psicóloga Andréa Leite. A gente vai falar sobre saúde mental, que é importantíssimo. A gente falou muito aqui agora com a doutora Vaelma sobre a questão de emagrecimento, de bem-estar, de atividade física. Isso reflete muito na questão, né, da nossa saúde mental. E o ano novo está começando e aí a gente tem essa infinidade de metas, né? Só que eu acho que a questão da saúde mental, ela é primordial. Doutora, eu abri o programa hoje falando da sensação que a gente tem, antes de mais nada, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Dessa sensação que o ano está passando muito rápido e os especialistas, eles acreditam que o fato das pessoas estarem muito nas redes sociais, hoje as pessoas recebem uma mensagem de WhatsApp, ela coloca numa outra velocidade, então tipo assim, ela já vai aumentando assim a velocidade, os vídeos, os áudios, é tudo agora numa outra velocidade e que isso termina afetando a saúde mental e a gente tem essa impressão que tem também, o tempo está passando. A senhora acredita que as redes sociais um fator o maior fator de preocupação assim para a nossa saúde mental? Porque assim, é tanta coisa que inclui essa questão é muito prático, ajuda muito a gente, mas também que se a gente for enumerar aqui, essa questão dos filtros, as pessoas mostrarem uma coisa que elas não são e as pessoas acharem que elas têm uma vida maravilhosa e na verdade elas não têm. Como é que fica isso? O que é que a senhora acha? Bom dia mais uma vez. Bom dia também mais uma vez, bom dia a todos que nos assistem nesse momento. É um grande prazer poder estar aqui falando sobre saúde mental, que de fato é um tema assim, de grande relevância. E aí você, respondendo já a sua pergunta, toda vez que nós falamos em saúde mental, né, nós falamos em um conjunto de fatores que vão nos levar a ter essa sensação de bem-estar, que na verdade é uma condição a ser alcançada, assim como a saúde física. Então, para que nós alcancemos esse bem-estar, nós contamos com vários fatores de proteção. E o contrário da saúde mental é o adoecimento mental. Então, nós falamos sobre os fatores de risco, aquilo que vai desestabilizar, aquilo que vai prejudicar, aquilo que vai impactar de forma negativa na nossa saúde mental. Então, sim, o excesso de telas, né, especialmente as redes sociais, esse excesso, então, quando de repente eu não tenho mais horas, eu não tenho mais um tempo, um recorte ali dentro da minha rotina, mas aquilo invade o tempo todo, já gerando uma expectativa. E aí já trazer um fato assim, interessante, é que a vida nas redes sociais, ela é uma vida editada. É uma vida editada, ela não é, ela traz ela tem esse fundo de realidade, porém uma realidade de recortes. Eu mostro aquilo que eu quero mostrar, né? Então, assim, isso vai nos trazer o excesso de redes sociais, vai nos trazer uma questão de comparação, e é aí que, de repente, mora o problema, porque nós somos seres únicos, e isso é onde reside a especialidade, o ser especial. É porque nós somos únicos, nós somos singulares, e por falar em singularidade, todos nós temos um tempo, e aí Lacan, que é um estudioso da psicanálise, ele vai falar sobre a questão do tempo cronológico, que é o tempo do relógio, mas o tempo lógico, qual é o meu tempo. Então, é fato que, do ponto de vista social, hoje a questão do tempo, ela tem ganho uma nova perspectiva. Então, imagina que há 30 anos nós escrevíamos cartas e ela precisava passar por vários processos, meios de transporte, enfim, por várias mãos, até que ela chegasse, por exemplo, na casa de um parente lá em São Paulo. E hoje, em
tempo real, né? Nós nos comunicamos, falamos, mandamos mensagem, aceleramos, né? E claro que isso até os neurocientistas, neuropsicólogos e psiquiatras também, nós profissionais da saúde mental, já temos pesquisado e constatado que sim, isso tem um impacto negativo sobre a nossa saúde mental, sobre o nosso funcionamento mental. E doutora, é impressionante, assim, eu estou aqui conversando com a senhora, eu estou olhando no seu olho e eu estou vendo o seu tom, eu estou vendo as suas reações. Às vezes quando a gente se comunica, por exemplo, no WhatsApp, às vezes a gente não consegue interpretar aquele tom, né? O que aquela pessoa está dizendo, né? A gente não sabe de verdade o que ela quis comunicar. Então você termina recebendo uma mensagem que você às vezes nem sabe assim direito e aí fica pensando mil e uma coisas. É muito diferente, né? O dia a dia, o contato, né? Diante de rede social, e a senhora falou muito bem da questão do mundo editado. Nós somos seres sociais, nós somos seres de relação. Eu costumo dizer que, né, o filhote animal ele é diferente do filhote humano. Então, o filhote animal, ele, na grande maioria das vezes, ele não precisa da mãe, ele não precisa do outro, ele não precisa desse outro social que o sustente. Ele nasce com os instintos e aí o meio, o habitat é o suficiente para que ele, né, potencialize ainda mais esses instintos e consiga sobreviver. O filhote humano não. Imagina o filhote humano sem esse outro, esse sujeito que o ampare, que o insira no mundo, que o alimente, né? Então, diferente dos demais animais, assim, do ponto de vista biológico, é o contrário, a gente vai trocando instinto pela socialização. Então, a socialização, ela é aquilo também que nos constitui, nós somos constituídos. Até uma frase de uma psicóloga, amiga minha, que ela diz o seguinte: juntos a gente se fere, mas juntos a gente também se cura. Então, nós estamos aqui, você diz, eu estou olhando nos seus olhos, né? Aqui, ainda que eu seja aqui a entrevistada, né, dentro desse tema, que é o tema que eu atuo, mas eu também estou aprendendo com você nesse momento. Tem um olhar, tem o tom da voz, como você bem colocou, e tem outros vários fatores. E a minha cabeça também está trabalhando nesse momento. Eu estou sendo construída, reconstruída. Então, assim, o mundo digital, ele tira, assim, parte disso, né? Então, assim, porém, é uma realidade do qual não há como sermos radicais e simplesmente apertar lá no botão e vamos voltar lá para a década de 80, para a década de 90, para o início dos anos 2000, né? Mas toda vez que nós falamos em saúde mental, ainda que nós não tenhamos uma receita pronta, mas algo que com certeza vai repercutir, que vai reverberar e que vai impactar de forma saudável para que nós tenhamos saúde mental, é a questão do equilíbrio. Então, é necessário que tenhamos equilíbrio e a gente possa se observar, né? Inclusive, isso é um dos fatores de proteção da mente, a questão do autoconhecimento. Né? Isso aqui está me fazendo bem, isso aqui está me fazendo mal, isso aqui está gerando uma ansiedade. Então, será que eu consigo já passar 1 hora, 2 horas sem o celular? Não consigo. Eu tenho que estar o tempo todo e se eu não tiver com aquele objeto, se eu não estiver navegando, aquilo já começa a trazer uma ansiedade, uma inquietação. Então, assim como o corpo, a mente também, ela dá sinais de que alguma coisa não está bem. Doutora, eu sou um pouco analógico. Eu uso as redes sociais, mas eu ainda gosto tanto que quando eu vou para as minhas reportagens, as pessoas já usam o bloco de notas. Eu não, acho que sou eu e a Yala Sena, que é uma outra jornalista, que usamos o bloquinho ainda, que a gente anota e tudo mais. Doutora, quando a gente fala em saúde mental, vem 2 palavras na minha imaginação que eu queria que a senhora comentasse sobre elas. Uma é gatilho e a outra é demanda. Eu vejo muita gente que que tem muitas complicações por conta de muitas demandas que, seja ela porque você viu uma pessoa se dando bem e você ainda não tem aquilo que você quer, e também a questão do gatilho, que é uma palavra que está muito sendo usada. Queria que a senhora desenvolvesse aqui um pouco sobre isso.
Então, a questão da demanda, né? Todos nós temos demandas, por exemplo, demandas de trabalho. Então, nós temos uma rotina, nós temos prazos, nós temos metas, nós temos o comportamento organizacional, o qual é exigido dentro de um ambiente, de um espaço de trabalho. Nós temos demandas sociais referentes aos papéis e às funções sociais que nós ocupamos. Então, se eu sou mãe, eu tenho demandas como mãe. Se eu sou pai, eu tenho demandas como pai. Se eu sou um líder, um chefe, ocupo uma posição dentro de uma empresa, então eu também tenho demandas, né? Então demandas, elas têm a ver com atribuições, com responsabilidades, né? Então todos nós temos demandas. E aí algo muito interessante, né? Você trouxe essa, muito legal essa palavra, porque assim, mais uma vez a questão do equilíbrio, o que é demanda e o que é sobrecarga. Então aqui trazer um dado interessante, hoje, né, dados bem atualizados da Organização Mundial de Saúde, nós somos o país campeão líder, estamos aí como primeiro lugar, país mais ansioso do mundo. Então hoje, nós brasileiros, nós sofremos mais com ansiedade do que países que estão em guerra. Por exemplo, olha em relação dado preocupante, né? Então, no Brasil hoje, no Brasil que nós vivemos hoje, nós temos, isso é fato, são dados estatísticos, né, provenientes de estudos, de pesquisas, nós temos mais de 30% da população com diagnóstico de transtorno mental, especialmente ansiedade, especialmente depressão. E um dos fatores que certamente vai contribuir, isso tem a ver com as pessoas que mais adoecem, são que trabalhadores e mulheres, né? Então, os trabalhadores, tem um número muito interessante também, um dado agora do ano passado, 2024, né? Que cerca de meio milhão, olha a pandemia silenciosa que nós vivemos em relação à saúde mental no Brasil. Cerca de meio milhão de pessoas, milhões de pessoas, pediram afastamento do trabalho junto ao INSS por demandas, por problemas relacionados à saúde mental. Então, assim... Burnout, eu imagino muito. Né, burnout. E aí, muitas vezes, o burnout, né, a pessoa vai para além do burnout, porque nem se percebe, não se permite. E aí, ansiedade, depressão, até depressão grave mesmo. Então, assim, isso tem a ver também, não é, com essa questão da sobrecarga. Todos nós temos limites. E, assim, nós não somos robôs. Nós somos seres, né, limitados, seres que falham. Então, necessidades básicas, muitas vezes a gente fica muito preocupado, né, assim, de conquistar o mundo, mas a gente esquece de se cuidar, né? Então, hábitos que vão repercutir no corpo, mas também na mente, como dormir, né? Então, eu tenho uma demanda necessária, eu preciso dormir de 6 a 8 horas. Então, isso tem a questão da demanda e tem o que passa disso. Toda vez que a gente passa, né? Então, se eu como, do ponto de vista físico, se eu como demais, aquilo vai gerar uma repercussão. E o gatilho né, é um termo mais usado em relação à ansiedade. A ansiedade não necessariamente um transtorno de ansiedade, mas como eu disse, todos nós temos as nossas fragilidades, os nossos gatilhos. E em relação à ansiedade, qual é o gatilho? O que me faz mal? O que de repente me desestabiliza? Então isso tem a ver com o autoconhecimento. Se eu me conheço, então de repente eu não tenho todo esse know-how para evitar o gatilho, mas eu posso começar a administrar isso. Olha, doutora, eu vou pedir à senhora... Qual é o seu Instagram, sua rede social, para quem quiser entrar em contato com a senhora? Pronto, meu Instagram, @andrealeite, @andrealeite.pc. Então, estou sempre lá, inclusive sinto muito prazer, me sinto muito honrada quando eu recebo. Muitas vezes acontece lá no direct uma pergunta, é uma curiosidade. Então, assim, é celular de psicóloga. Na maioria das vezes passamos o dia em atendimento, mas sempre respondo. andrealeite.pc. Tá aí, ela já está dizendo que gosta. Então, se você está aí em casa, se você quiser conversar, tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a doutora.
Eu ia pedir para a senhora deixar uma mensagem final, mas é que o nosso tempo já está começando a ficar estourado. Mas eu vou dizer aqui uma palavra que a senhora disse, que eu acho que resume muito aqui a nossa conversa, que se chama equilíbrio. Eu acho que realmente a base, você manter esse equilíbrio, é muito interessante. Mas, como eu sempre faço, deixa a sua mensagem final para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Se ame, se cuide, se respeite, se valorize e não apenas nesse novo ano, mas todos os dias. Faça do amor próprio, do autocuidado, uma rotina. Doutora Andréa Leite, muito obrigado.